Graças a Deus. Quero convidar aqui o nosso pastor, o pastor Jefferson, que estará mais uma vez aqui cuidando de nós, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Eu peço aos irmãos que estejam atentos, irmãos, àquilo que o Senhor Ele quer falar aos nossos corações nesta noite. Nós temos que sempre estar, irmãos, atentos a tudo que sai daqui do altar, porque é bênção de Deus para as nossas vidas. Não podemos perder nem um só segundo, nem um só momento da nossa atenção, pois Deus continuará falando aos nossos corações. Amém? Peço aos irmãos que estendam as vossas mãos para cá, para estarmos orando pela vida do pastor Jefferson. Senhor, mais uma vez nós te louvamos e te honramos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui, meu Pai amado, te adorando nesta noite. Senhor, e nós entregamos nas tuas mãos a vida do teu filho, Senhor, do pastor Jefferson, e pedimos a ti, Senhor, que o Senhor o use mais uma vez, Senhor, para ministrar a tua palavra ao coração da tua igreja, meu Senhor. Oh Deus, que seja poderoso, Senhor, o que o Senhor irá fazer, continuar fazendo aqui nesta noite, através da vida do teu servo, Senhor. Nós o entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Glória a Jesus. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra no livro de 1 João, capítulo 3. Vamos trabalhar esse texto hoje à noite. 1 João, capítulo 3. Quem se divertiu ontem no Arraiá aí? Foi benção, né, gente? Foi benção. Bom demais, que alegria. Gente dançando. O Mateusão suou de ficar quase de camisa cavada, né? Tanto pular e tanto... Foi bom demais, gente. Bom demais, hein? Eu não sei o que os irmãos gostaram mais. O que estava bom lá na festa? Tudo, né, gente? Eu mandei vir 2 lanches de pernil. Depois peguei um pastel. Não aguentei comer o cuscuz. Tal, aí um fala-fala que o cuscuz estava tremendo. E eu acabei não comendo. Esses espetinhos de carne também, bênção. Muito bom. Que bom. Precisamos fazer mais isso, né? Israel tinha 7 festas. Aí nos dias de Esther, criaram a 8ª. Depois, no período interbíblico, criaram a 9ª festa, que era a festa da dedicação. Então, Israel era um povo muito festeiro. Né? Então, eu quero que você seja uma pessoa festeira. Era a ordem de Deus o povo festejar. Então, você precisa ser uma pessoa festeira. Né? Eu era contra aquelas postagens de mêsversário, né? Não é aniversário todo ano? Então, mês é mêsversário. Eu falei, mas todo mês fazer mêsversário? E aí a gente para pensar, olha a Bíblia que é recheada por festas e fala, não, tá certo, é isso mesmo, tem que comemorar tudo mesmo. É tanta dor, sofrimento, pancada, bordoada, machadada, pedrada que você leva na vida, que nos tempos bons você precisa proliferar e destacar também no nome do Senhor. Bem, então seja uma pessoa festeira. Parabéns aos pais, né, a cada um que é pai, e muito bem lembrado pelo pastor Eduardo, que falou que todos os dias são os dias dos pais. Mas hoje é um dia especial para ressaltar aí e lembrar com muita força sobre a nossa paternidade. 1 João, capítulo 3, verso 1 em diante, quem achou, diga amém. Diz assim o texto na minha tradução. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora pois somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo,
assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Se quiser segurar a Bíblia aberta, acho que é importante para a tua didática. Se não, faça como queira. Eu vou fazer uma ministração mais expositiva. O que é ministração expositiva? É você ler o versículo, explicar, ler, explicar. Claro que não muito com muito detalhe, mas é a melhor forma de você compreender a palavra de Deus, através da leitura e explicação. Leitura e explicação. E você vai construindo a tua espiritualidade e a tua fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Conforme você ouve a palavra, claro, não ouvir de escutar, mas um ouvir de entendimento. Quanto mais você entende a palavra, mais você constrói a tua vida de fé. Então, que o Senhor nos ajude a avançarmos no entendimento da palavra de Deus. O tema da minha mensagem hoje à noite é: por que o cristão não pode viver pecando? Por que o cristão não pode viver pecando? E eu quero dar aqui pelo menos 4 tópicos do porquê que o cristão não pode viver pecando. Os que gostam de anotar, fiquem à vontade. Nós vamos destrinchando aí, conforme nós vamos descendo ou lendo o texto bíblico. 1 João, ele é escrito pelo apóstolo João. Sabemos que Jesus, ele separou 12 apóstolos, ou 12 discípulos que se transformaram em apóstolos. Mas, porém, todavia, quando João escreve 1 João, e também escreve o livro de João, 1 João, 2 João, 3 João, e também o livro de Apocalipse, João era o único apóstolo vivo. 1 João foi escrito aproximadamente entre o ano 90 a 95 depois de Cristo. João estava com aproximadamente entre 90 a 100 anos de idade. Ele cuidava de pessoas que se reuniam em grupos caseiros, em casas, em volta da cidade de Éfeso e das regiões de Éfeso. Mas no período de João, se levantou alguns falsos mestres, homens que deturpavam a palavra e tentavam contaminar o rebanho com o gnosticismo. O que é o gnosticismo? É o amor ao conhecimento, não amor ao conhecimento das Escrituras, mas amor ao conhecimento no sentido de ciência, filosofia, que era contrária às verdades bíblicas. João, então, vai escrever 1 João poeticamente e destacar sobre o amor de Deus e sobre a paternidade. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ao capítulo 1 e 2, ele vai falar de Deus como um pai. E do 3 ao 5, ele vai falar de Deus como amor. E aí ele vai fazer a distinção sobre aqueles que servem ao diabo e aqueles que servem a Deus. Os que são filhos do diabo e os que são filhos de Deus. E nós vamos tentar clarificar essa ideia de forma mais bíblica e coerente para o nosso entendimento. Então, por que o cristão não pode viver pecando? Lendo os versículos 1 em diante, vai dizer assim na minha tradução, versículo 1. Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Então, olha como Deus te ama, a tal ponto dele te chamar de filho. Irmãos, não sou eu que escolho o pai que eu quero, mas o pai que me escolhe para ser filho dele. Viu, a partir de hoje você vai ser meu pai. Não, mas o pai pode dizer, a partir de hoje você vai ser o meu filho, porque eu vou cuidar de você. Então vede que grande amor o Senhor teve por nós, a ponto de escolher você para ser filho dele. E dá a impressão que essa realidade muitas vezes some da nossa mente e paramos de valorizar essa ideia. Bem disse Jesus no livro de João,
no Evangelho de João, diz para os discípulos: não fosseis vós que escolhesseis a mim, mas foi eu que escolhi a vós para que vá e deis frutos. Ou seja, eu fui te buscar no mundo. Eu duvido, quando você estava nas suas orgias da vida, na sua pecaminosidade da vida, nas suas bagunças da vida, nas suas noitadas da vida, nas nights da vida, de repente você parou e falou: quer saber, eu vou virar crente. E daqui a pouco você meteu um terno e gravata, como na época era, e você meteu a Bíblia embaixo do braço, pronto, vou para a igreja lá, e glória, glória, aleluia. Não. Houve um acontecimento, houve uma negativa. Houve alguma coisa que tocou você, desmontou, quebrou você, e você então decidiu ir atrás dele, porque você percebeu ele indo atrás de você, através da pregação da palavra, através de irmãos que aconselharam você, através de um convite a ir a uma igreja, alguma forma que te pescou, que te captou, que te trouxe para dentro do reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus, e fez você plantado, e fez você filho dele. Louvado seja Deus. O Senhor te escolheu. Então veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aí, vírgula, e de fato, ou seja, realmente somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui hoje à noite? Nós somos filhos de Deus. Então note uma coisa interessante. Há um ditado no mundo, acho que você já ouviu várias vezes, eu ouço até hoje, que as pessoas, eu preciso descansar, né? Porque eu também sou filho de Deus. Né? Alguma coisa, eu vou viajar para passar umas férias, porque eu também sou filho de Deus. É claro que existe esse argumento no mundo lá fora, porém, só é ou só se torna filho de Deus aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Somente esse povo pode ser chamado de filho de Deus. É aqueles que praticam Romanos 10:9. Se confessares com a tua boca Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e creres de todo o teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E a salvação é um ato da paternidade do Pai com você. Então, nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo ser humano é filho de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus. Porém, filhos, somente aquele pequeno grupo das criaturas que o aceitam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Glória a Deus. Então esse é a manifestação do grande amor de Deus para conosco, nós somos chamados filhos dele. Ainda no versículo 1, parte final: por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. O mundo não conhece a igreja e o mundo não reconhece a igreja. Por quê? Porque não conheceu a Cristo e nem reconheceu também a Cristo. João 1,12 vai dizer: veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, cada um de nós hoje nos tornamos filhos de Deus. O mundo não conhece a Deus e o mundo não conhece a igreja. É por isso que é impossível a igreja harmonizar com o mundo, ou o mundo harmonizar com a igreja. Quando você descobrir na sociedade que a igreja vai bem com o mundo e o mundo vai bem com a igreja, duas coisas podem ter acontecido: ou a igreja desandou e se tornou mundana, ou o mundo se santificou e tornou-se cristão. De outra forma, não existe possibilidade. Então, toda vez que alguém meteu o pau no Facebook da vida, nas redes sociais, falando mal de crente, você der uma olhada na vida dessa pessoa e perceber que ele não é um cristão, fique tranquilo. É esse mesmo comportamento do mundo com aqueles que servem ao Senhor. Pastor, e aí? Mas o que será de nós? O que será de nós? A glória celestial, a eternidade, a vida eterna que foi plantada em nós na pessoa bendita de Jesus Cristo, que através do Espírito Santo nos plantou a semente da eternidade, né? Como bem disse aquela música da Aline Barros, né? A semente da eternidade para te adorar, apaixonado por você, Senhor, estou. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Opa! Eu quero desmistificar algo aqui hoje. João está dizendo: nós somos filhos de Deus, porém ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Ou seja, eu já sou filho de Deus, mas eu ainda não sou totalmente santo.
Eu sou filho de Deus, mas eu ainda não sou totalmente perfeito. Eu já sou filho de Deus, mas eu ainda tenho falhas, defeitos e erros que ainda estão dentro de mim, que precisam ser tratados. Então já somos filho. Agora, na posição de filho, o Senhor vai construindo a nossa espiritualidade a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia. É isso que o versículo 2 está dizendo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda no versículo 2, parte B. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A parte B do verso 2 está dizendo que hoje nós não somos ainda aquilo que vamos ser. Mas quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar, então nós seremos igualzinho a Ele. Por quê? Porque nós o veremos como Ele é. Invertendo o versículo sem perder o sentido. Quando Ele se manifestar, eu vou olhar para Ele e vou falar: é você! E quando eu olhar para Ele, o que o meu olho captar vai criar uma transformação no meu caráter. E de olhar para Ele, eu me tornarei igual a Ele. Jesus disse no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ele está dizendo que aquilo que eu olho é aquilo que eu me transformo. Aquilo que eu observo é aquilo que entra em mim. E aí uma pergunta que não quer calar: o que você tem observado na vida? É aquilo que vai transformar você. Aquilo que você olha e observa na sociedade, aquilo que você assiste, aquilo que você lê, aquilo que você olha, as redes sociais que você acessa, aquilo vai transformando você ou deformando você. Porque se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, harmonizando esse texto com esse que nós lemos, a Bíblia diz que nós seremos iguaizinhos a Ele. Quando? Quando Ele se manifestar, porque nós o veremos como Ele é. Quando eu olhar para Ele, eu serei transformado. Os meus olhos captarão o jeito dEle, e eu falarei como Ele, pensarei como Ele, manifestarei a gesticulação do meu corpo como Ele. Eu serei igualzinho a Jesus Cristo. Você será igualzinho ou igualzinho a Jesus Cristo. E isto é a perfeição que o Pai tem para nós. Efésios 4:11 diz que a uns concedeu Deus apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e profetas, com vista, ou seja, com a finalidade do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, porque os santos têm que trabalhar para o Senhor, até que todos cheguemos à estatura da varonilidade de Cristo, a unidade da fé. Hoje, alguns aqui têm a fé de 5%, outros têm a fé de 15%, outros têm a fé de 8%, outros têm a fé de 50%. Cada um tem um nível de fé. Está todo mundo aqui lutando para elevar o nível de fé. Mas, porém, todavia, nessa construção, quando o Senhor terminar a sua obra, através da utilização dos 5 dons ministeriais, que são pessoas dotadas de um nível maior de bagagem espiritual, começar a funcionar, liberar, reverberar o que Deus colocar no coração delas, isso vai construindo a nossa espiritualidade a tal ponto que a sua fé será 100%, a fé do teu irmão que está do teu lado agora será 100%, a fé da tua irmã que está do teu lado agora será 100%, a minha fé será 100%, e quando a nossa fé for 100%, a nossa expectativa será totalmente real, e seremos transformados, e seremos totalmente parecidos com Jesus. Olhe para a pessoa que está ao teu lado, veja se ele tem cara de Jesus aí. Mais ou menos. Não fala, só olha e fica quieto. Então o que vai me transformar por completo? Quando eu vê-lo. Hoje em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ou seja, nós temos flash de Jesus. Alguns de vocês já sonharam com Jesus. Pastor, eu sonhei com o varão de branco chegando para mim, e eu não vi o rosto, brilhava, não peguei a face dele. Para quê? Para você não criar um desenho idolátrico de quem ele é. Então Deus não permite ver a face.
ou ele usa alguém vivo para falar com você, que representa Jesus da tua vida. Para você não definir uma idolatria de quem ele é, e não começar a esculpir um desenho na pedra, no pau, na madeira, no gesso, de quem ele é. Então hoje a tentativa da ciência de tentar descobrir qual é o desenho facial de Jesus. Então, ok, vai, toca a vida e vai tentando. Porém, mesmo que descubra, não é isso que vai delimitar o meu nível de fé. Quando ele se manifestar para mim e para você, nós o veremos claramente. E quando nós vemos claramente, seremos transformados totalmente. Versículo 3 vai dizer: e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Versículo 3 vai dizer que a si mesmo se purifica. Enquanto eu não sou 100%, enquanto eu não estou totalmente santo, enquanto ele ainda não se manifestou, o que eu vou fazendo agora, já nesse momento na terra? Eu vou lutando para me purificar cada vez mais. Eu vou diminuindo meu palavrão, eu vou diminuindo meus pecados, eu vou me santificando um pouco mais, eu vou tentando limpar o meu olhar, eu vou tentando me cultivar, me abster-se daquilo que me faz mal, vou absorvendo aquilo que me faz bem, eu vou tentando conduzir a minha vida para me autopurificar. Pastor, então eu posso, é importante eu saber disso, porque senão você fala, já que eu vou ser transformado só quando ele se manifestar, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu posso frequentar o lugar que eu quiser, eu posso beber o que eu quiser, eu posso pegar quem eu quiser, eu posso namorar quem eu quiser, eu posso bagunçar do jeito que eu quiser, e quando ele vier, ele me transforma. Não é isso que João está dizendo. João está dizendo que enquanto ele não se manifesta, versículo 3, eu vou a mim mesmo me purificando, porque ele é puro. Enquanto ele não se manifesta para mim, eu me manifesto para ele, dando um passinho de cada vez, porque o meu desejo é se tornar igual a ele. Enquanto ele não se manifesta, eu vou corroborando com ele, eu vou me inclinando para ele, eu vou me levando para perto dele, eu vou me impulsionando para ele. A impressão que se tem é que hoje não é mais assim. A impressão que se tem é que os cristãos de hoje, nós como igreja, nós de forma geral, nós estamos aprendendo a viver uma vida cristã dentro da igreja, mas gostando de tudo que o mundo nos oferece lá fora. Gostamos das músicas gospel, mas também gostamos dos pagodinhos do mundo. Gostamos daquela Coca-Cola trincando gelada, mas também gostamos de uma caipirinha lá fora. Gostamos de uma mulher bem vestida, trajada. Oh, que mulher santa. Mas também gostamos de olhar as piriguetes lá fora com seus desenhos de corpos que desenvolve o libido do homem. Gostamos de conquistar aquilo que é nosso, mas às vezes gostamos de cobiçar aquilo que é do outro também. A impressão que se tem é que a igreja está tentando se adaptar na malandragem do mundo para tentar viver uma vida sossegada, para que, como quem diz, o diabo não vai mexer comigo porque eu faço alguma coisa daquilo que ele gosta. Não. A igreja de Jesus, ela vai se purificando. Se purificando. Amanhã eu diminuo os palavrões que saem da minha boca. Amanhã eu diminuo as práticas de pecados, defeitos e falhas. Amanhã eu vou cada vez mais me limpando, me purificando. Eu louvo. Gente, eu aprendi a olhar o envelhecimento com os bons olhos. Como é bom envelhecer. Envelhecer faz você mais maduro. Envelhecer faz você mais santo. Envelhecer faz você mais reto. Envelhecer faz você mais gentil. Já pensou que gente de idade é gentil? Agora, volta uns 30 anos para trás e vá olhar aquele senhor que é gentil, como ele era quando tinha 15 anos de idade. Como diz o ditado, às vezes era virado no giraia. Quer ver uma pessoa de gentileza fantástica aqui? O Coutinho. O Coutinho tem uma gentileza fantástica. Mas só a Beth sabe como ele era quando namorou aos 18, 19, 20 anos de idade. Estou brincando, não conheci o Coutinho, não sei como é. Com certeza ele vai falar bem também. Mas o envelhecimento vai limpando, purificando. Davi, na sua idade tenra, quando ele começa a reinar com 30 anos de idade, a Bíblia diz que era a época dos reis saírem para as suas guerras, junto com os soldados.
Davi não foi, mandou os soldados, e ele ficou na sacada, e a Bíblia diz que na parte da tarde está lá na sacada olhando, e ele olha para baixo, quem ele vê? Batseba, a esposa de Urias, tomando um banho de óleo, lubrificando todo o seu corpo. Ele diz, quem é aquela mulher de Urias? Pega os soldados, manda trazê-la. Ele trouxe até ela, ele adulterou com ela. Ela gerou um filho. Ou seja, Davi era aguçado era um mulherengo. Depois pegou Mical para ele antes disso. Depois vai casar-se com Abigail. Depois vai casar com outras mulheres. E aí o filho dele absorveu essa ideia também, teve 1000 mulheres. E você vê a história dele. Mas a Bíblia diz que no final da vida, quando Davi está no fim dos seus dias, a Bíblia diz que colocaram 2 virgens, né, com as coxas delas nas coxas de Davi para aquecer o seu corpo. E depois de algum tempo, Davi morre. E os súditos de Davi perguntaram para as virgens, Davi tocou em vocês? E elas responderam, não, Davi não coabitou conosco. Embora Davi tinha toda essa divergência, essa pecaminosidade na sua vida de juventude, no fim dos seus dias, ele termina muito bem, santificado e purificado. Bem disse Salomão em Eclesiastes, mas é melhor o final dos dias do que o começo deles. Então ele foi construindo uma vida de purificação, de purificação, de purificação, de purificação. Você precisa ser amanhã melhor do que hoje, e hoje melhor do que ontem. A cada dia você vai se purificando. Por quê? Porque Ele é puro. E a cada passo de purificação, eu vou antecipando a imagem dele na minha vida. Ainda que eu, com o meu esforço, não consigo 100%, eu posso encurtar esse percentual até que ele se manifeste e complete a obra na minha vida. E aí eu entro agora nos tópicos rapidamente, explicando do porquê que o crente não pode viver uma vida de pecado. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui, prática do pecado, no grego, traz a ideia de prática constante. Não é que você nunca vai pecar, nunca vai errar. Mas a Bíblia fala de constância de pecado. Não, pequei na segunda, agora peco na terça, agora peco na quarta, agora peco na quinta, agora peco na sexta. Ou seja, você tem o hábito de praticar aquilo todos os dias, diariamente. É isso que ele está dizendo. Não está dizendo que você nunca vai errar. Não está dizendo que você nunca vai pecar. Mas está falando de uma constância. Sempre você pecando, sempre. O texto vai dizer, todo aquele, versículo 4, que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então por que o crente não pode viver pecando? Primeira lição do texto, porque o pecado é incompatível com a lei de Deus. O pecado é contra a lei de Deus. Paulo disse isso para os Gálatas. João está dizendo isso para o seu público. Quem peca transgride a lei. Quem tem uma constância de prática de pecado, ele é contra a lei de Deus. E ir contra a lei de Deus é a manifestação máxima da rebelião. A maior manifestação de rebelião contra Deus é se levantar contra a sua lei. Salmo 119, versículo 34, versículo 77 e versículo 97, o salmista diz, amo a tua lei. Romanos capítulo 7, versículo 12 e 22, tenho prazer na sua lei. Tiago 4, 17, aquele que tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, ele peca. E aí eu acrescento, Salmo capítulo 1, versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O crente tem que ter prazer na lei de Deus. Tem que gostar das ordens de Deus. Porque a lei de Deus revela a personalidade de Deus. Mas Paulo disse em Gálatas que o fim da lei é Cristo. Então a lei nos serviu de tutor até Cristo. A lei é aquele irmão mais velho que pega na mão da criança e fala, vou te levar para onde você deve ir. A lei
vai servir de tutor. E vai levar, pronto, tá aqui, ó, esse aqui que você tem que ver, é Cristo. Então a lei revela a personalidade de Cristo. E Cristo revela a personalidade do Pai. Se a lei me leva a Cristo, Cristo me leva ao Pai. Uma certa vez um dos discípulos chamado Filipe disse para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para Filipe e fala: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 vai dizer que Cristo é a expressão exata do seu ser. Ou seja, Cristo é idêntico ao Pai. Quer conhecer o Pai? Se entregue a Jesus. Quer se entregar a Jesus? Ame a lei de Deus. Porque através da lei de Deus, a tua conduta vai revelando quem Ele é. E revelando quem Ele é, vai gerando em você uma transformação no seu caráter. Por que o crente não pode viver pecando? Porque o pecado é incompatível com a lei. Pecado e lei de Deus não combina. Hoje as pessoas querem Deus, mas não querem as obras de Deus. Querem Deus do jeito que quer. Vai em qualquer boteco dessa cidade aqui. Pega aqueles pingaiados que estão babando no chão, caindo nas escadas. Ei, você crê em Jesus Cristo? Ele com o chapéu: eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu creio. Vai. Com todo respeito aí os religiosos, vai para uma romaria para Pirapora ou Aparecido do Norte para você ver. Está preocupado com a fé? Não, é a cachaça, é o churrasco, é as orgias, é a bagunça, é o quebra-pau que isso. Por quê? Porque querem Deus sem interessantemente não saber nada sobre a lei. Me perdoe se eu ofendi alguém. É só para reflexão de como se deve pensar. Por que não falar de nós também? Não, venho num lugar como esse, dou meu dízimo, dou minha oferta. Eu adoro a Deus, levanta minha mão, canto aqui no louvor, faça alguma coisa. Mas quando Deus vem com a sua lei, você foge. E o salmista diz que ele ama a lei de Deus. Salmo 119, verso 18, dizendo: os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A lei é a manifestação do amor de Deus para conosco. A lei é Deus falando: eu sou dessa forma, faça isso para você se tornar igual a mim. Mas por que eu tenho que me tornar igual a você? Porque você é o meu filho. Por que o crente não pode viver uma vida de pecado? Porque é incompatível com a lei de Deus. Segunda lição do texto, versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então Jesus se manifestou para quê? Para tirar o pecado. Segunda lição do texto. Porque é incompatível com a obra de Cristo, mas definindo assim. Por que o crente não pode viver a prática do pecado? Porque pecado é incompatível com a obra de Cristo. A obra de Cristo com a vida de pecado não tem nada a ver. A obra de Cristo, Cristo morreu para quê? Para santificar o cristão. O livro de Efésios vai dizer: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, por meio da palavra. Cristo morreu por amor à igreja, para santificar a igreja. Se Cristo morreu para se santificar, por que você está vivendo uma vida para se profanar? Se Cristo morreu para te purificar, por que você tem o prazer em pecar? Você pode até ter os escorregões do pecado. O que você não pode sentir prazer nisso é se agradar disso. Cristo morreu para santificar o cristão. Isso está documentado em 2 Coríntios 5, 21, Efésios 5, do 25 ao 27, e Romanos capítulo 6, do 1 ao 15. Cristo morreu para santificar o cristão. Por que o cristão não pode viver uma vida prática de pecado? Porque isso é incompatível com a obra de Cristo. Se Cristo está indo para um lado, você está indo contra ele na conduta de prática. Terceira lição do texto. Versículo 6 vai dizer: todo aquele que permanece nele
não vive pecando. Olha só, hein? Você pode até pecar de vez em quando por força maior, mas você não tem uma vida de pecado. Vírgula, todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Gente, que forte isso, hein? Aquele que tem constância prática de pecado, a Bíblia está dizendo, você nunca conheceu a Jesus. Você nunca viu Jesus. Mas eu aceitei Jesus, eu me converti, eu fiquei na frente, o Senhor colocou a mão na minha cabeça. Você foi convencido, mas você não foi convertido. Foi um momento emocional no fundo do teclado ou do violão que te trouxe aqui. Mas você nunca o amou com força. Você nunca se apaixonou por ele. Você nunca se interessou pela obra da cruz. Você batizou nas águas tomando um banho, mas você nunca percebeu que você estava morrendo para o mundo e ressuscitando para a eternidade. Você fez um cenário religioso, mas nunca se apaixonou por ele e nunca o valorizou por aquilo que ele é. Verso 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ai meu Deus, vou pegar bem leve, Senhor me dá graça. Deixa eu amansar a palavra. Estamos vendo a geração Nutella, poucos suportam isso. Aquele que vive praticando o pecado, a Bíblia está dizendo, pastor Jair, não, é a Bíblia, vai se virar com Deus. Deus está dizendo, ele pertence ao diabo. Porque as obras refletem a quem ele pertence. Ai, Jesus. Versículo 8, terceira lição do texto. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado. Terceira lição, por que o crente pode viver pecando? Porque Cristo veio destruir as obras do maior pecador, que é Satanás. Porque Cristo veio destruir as obras do maior pecador, Satanás. O segundo tópico é incompatível com a obra de Cristo. O terceiro tópico é, ele se manifestou para destruir as obras do maior pecador. Como que o diabo trabalha? Nós temos o pecado em nós. E o que o diabo faz? Ele sabe que nós temos pecado. Então ele vai tentar potencializar esse pecado. Ele vai olhar para você e falar, ele gosta de dinheiro, então eu vou empurrar ele para conseguir o dinheiro, mas de forma malandra. Ele gosta de olhar para a mulher casada. Então eu vou empurrá-lo para criar cenários psicológicos de mulher casada, né? De orgias com mulher casada. Ela gosta de fofocar. Então eu vou impulsioná-la para que ela seja uma tagareladora de assuntos que não devem ser falados para ninguém. Então o diabo observa a minha e a tua vida, enxerga os erros que há em nós e ele potencializa, ele empurra você para vocês ladeira abaixo praticar esse pecado. Então quando alguém fala assim, pastor, eu caí, mas foi culpa do inimigo, eu falo também. Juntou o inimigo com a safadeza, o inimigo com a vergonhice, o inimigo com o seu pecado, e isso proliferou de forma forte. O diabo não toca naquilo que está correto na sua vida. 1 João vai dizer que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. As áreas que você está bem, ele não tem força de tocar, a não ser que Deus permita para um projeto ou um propósito específico. Cristo se manifestou para destruir as obras do maior pecador, que é Satanás. Ele quebra a força do diabo para que minimize a tua potência em pecar. Porque se Deus minimizar a tua potência de pecar, você vai conseguir lutar contra o seu pecado e você vai vencer o seu desejo de pecar. Entende? E só conseguimos isso por causa do Espírito Santo. Quarta lição do texto e última para encerrar. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora,
esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Você não pode viver pecando, porque você é nascido de Deus. Você não pode viver pecando, porque você é nascido de Deus. Então vamos definir um tópico aqui, o quarto tópico. Por que que nós não podemos viver a prática do pecado? Quarto tópico, porque o pecado é incompatível com a obra do Espírito Santo. Versículo 9 diz que uma semente foi plantada em você. Que semente é essa? A divina semente. A divina semente é a eternidade de Deus plantado em você. Você carrega dentro de você a eternidade de Deus. Você carrega dentro de você a eternidade. Pastor, por que é bom eu saber disso? É bom você saber disso porque a sua esperança não se finda só nesta vida. Quando acontecer a morte física, que é morte matada ou morte morrida, você vai fazer a transição da morte, o seu corpo voltará ao pó e o teu espírito vai a Deus que o deu e vai ficar guardado, vai ficar arquivado, alma e espírito, num lugar chamado paraíso, até a manifestação de Cristo, que aí no corpo ressurreto e incorruptível, que vai ser colocado sobre você, você estará para sempre com Ele por toda a eternidade. Então, quando eu pratico constantemente o pecado, eu vou contra a obra do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo fala em mim? Ele planta uma nova natureza. 2 Coríntios 5,17 e Gálatas 6,15 diz que eu sou nova criatura. E Gálatas 5, do 22 ao 24, vai falar do fruto do Espírito. Ou seja, essa nova semente vai manifestar em mim a vida de Cristo. E eu encerro lendo, eu não sei se é possível colocar aqui para mim, 1 Pedro 1, 23 ao 25. 1 Pedro capítulo 1, do 23 ao 25. Olha só, vou ler junto com vocês aqui. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, algumas traduções corruptível, mas em imperecível, ou seja, incorruptível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Segura esse versículo ainda, volta lá. Então, por meio do que você foi plantada a semente na tua vida? Por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus embutiu em você a semente da eternidade. E essa palavra de Deus, ela é viva e ela é permanente. Próximo versículo, 24. Pois todas as pessoas são como a relva, toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Ou seja, a vida pecaminosa um dia vai ser destruída, vai acabar. Essa vida de mundo, essa vida aí maligna, que não tem nada a ver com Deus, isso é como a erva, um dia vai ser tudo destruído isso aí. Versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi anunciada a vocês. A palavra da eternidade, a palavra da vida eterna. Pastor, o que o senhor está pregando aqui hoje? Palavra de vida eterna. Pastor, você está falando o que todo domingo nos cultos da igreja? Palavra de vida eterna. As suas séries de Netflix, que eu gosto muito, de atrás terminei esse Vikings Valhalla. Legal, né, gente? Já foi Suits. Molecada aqui, mais o Grey's Anatomy. E aí vai. Alguns aqui ficam lá no Casa de Papel, aquele lixo. Uns aqui é igual do Harry Potter, fica à vontade com a varinha. Mas, porém, todavia, tudo isso vai passar e vai acabar. E o que você está ouvindo aqui hoje, eu ministrar o teu coração, vai com você por toda a eternidade. Se você gostou ou não, isso aqui vai por toda a eternidade. O Senhor deseja que nós sejamos parecidos com Ele. E só seremos parecidos com Ele se nós se purificarmos
a cada dia. E eu encerro lendo o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Pastor, como eu faço para mim manifestar em mim a imagem de um filho de Deus? Guarde os seus mandamentos e goste de pessoas. Guarde os mandamentos e goste de gente. Você gosta de gente? Você gosta das pessoas que aqui estão? Alguns assim enroscam na garganta, eu sei disso. Mas vai devagar que ele é um treinamento para você. O Serginho é a minha faculdade aqui nessa faculdade de amor ao próximo. Estou brincando, Serginho. A gente gosta de você. Eu estava lendo versículos de atrás, Levíticos, que era proibido no passado cortar o cabelo de forma de tigela. Aí me veio o Serginho com esse cabelo dele. Pode mudar esse corte, Serginho. Estou brincando, ali é uma outra interpretação. Um outro dia a gente explica sobre isso. Então talvez você entrou aqui e existem pecados que te aprisionaram. Talvez tem coisas que te amarram e você não consegue se libertar. E a Bíblia está dizendo, Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Você já tem força de vencer esse pecado. É que você não usa isso. Você já consegue, com a força do alto, mudar a tua vida. É que você não se esforça. Você usa 10, 12, 15% da tua força de 100% que Ele já te deu. Você sabia que o poder dos poderes habita em você? Você é casa de quem? Casa do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Coríntios, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. É Deus morando em você. Se Deus está morando em você, você deve usar o Deus que mora em você para te libertar, te purificar, te santificar, te limpar, fazer de você uma pessoa mais justa, mais honesta, mais santa, mais íntegra, mais reta, mais gente boa, mais calma, mais gentil com as pessoas, mais educado, mais firme para as coisas certas, mais repugnante para as coisas erradas. O Senhor colocou em você uma semente da eternidade e você precisa regar essa semente. Você precisa colocar água nela. Pastor, por que não plantou a vida de Cristo? Ele plantou somente uma semente, porque Ele quer que você coopere no crescimento dessa semente. Ele quer que essa semente germine em você, ramifique, produza frutos. Então você precisa regar essa semente, regar essa semente, regar essa semente. Você precisa ter raiva da obra da carne que habita em você. Irmãos, tem dia que me dá vontade de me esmurrar. Será que é só eu? Sabe aquela, que burro que eu sou? Mas por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu me comportei dessa maneira? Às vezes eu desanimo de mim mesmo. Por que eu fiz assim? Por que eu fiz assado? Porque eu percebo que o pecado ainda está aqui. Mas toda vez que ele se manifesta, eu me irrito. Toda vez que ele se manifesta, eu me entristeço. Toda vez que ele se manifesta, muda isso em mim, Deus. Tem dias ali que a gente tem aqueles atritos que a esposa está aqui. Daqui a pouco acaba, tudo bem, volta ao normal. Meu Deus, muda eu. De vez em quando tem um ranço com alguém aqui. E daqui a pouco, Deus, muda eu. Tem dia que eu sinto nojo de mim mesmo. E o Senhor fala pelo texto: se purifica, se purifica, se purifica, se purifica, se purifica, peça perdão, confesse. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar para toda
justiça ou de toda injustiça. Quando eu confesso a Deus, Deus, eu estou falando palavrão, eu preciso mudar. Deus, eu discuto muito. Deus, o meu pavio é muito curto. Deus, eu sou meio filho de alagoano com baiano. O Senhor sabe, a gente muda isso em mim. O Espírito Santo me trava. E aí eu percebo que Efésios 3, 24 e 25 se cumpre na minha vida. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu peço ou que eu penso, segundo o poder dele que em nós opera. Eu não estou dizendo daqueles que de vez em quando desliza, mas aquele que sempre desliza, você precisa sair daqui lutando contra a sua carnalidade. Você precisa vencer esse mal que está acabando com a tua raça, que está destruindo a tua espiritualidade. Quando você pratica um pecado, você perde a força de orar, você perde a força de chamar Deus de Pai. Um lugar como esse se torna qualquer coisa para você. Por causa da vida de pecado, o seu coração gela, endurece, isso entristece a Deus, entristece você e vai cooperando para a formação diabólica na tua vida. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso. Deixa a palavra entrar. Deixa a palavra entrar. Enquanto Ele não se manifesta para mim, eu me manifesto para Ele. Deus, eu consegui me libertar um pouco disso com o Teu poder. Deus, agora eu melhorei um pouco disso com o Teu poder. Deus, agora eu me santifiquei um pouco mais disso com o Teu poder. E quando chegar a hora dele se manifestar, todo o resto que falta será completado e eu serei perfeito. Você será perfeita. Você será totalmente lindo, belo, honesto, justo, capacitado para viver a eternidade com Ele. Louvado seja Deus. É isso. O Senhor está trabalhando em nós. Essa pregação foi mais conversativa, mais reflexiva, para você sair daqui quebrando. O que eu tenho que mudar? Desculpa aí aqueles que estavam esperando. Receba, conta até 3, larga a mão para o alto, dá um grito de glória. É muito bom isso. Hoje não, hoje Deus está falando: eu quero que você pare de pecar. Eu quero que você seja mais honesto, mais justo, mais íntegro. Eu quero que você segure o teu pavio. Eu quero que você mude o seu pensamento. Eu quero que você mude o seu sentimento. Eu já plantei a eternidade em você. Se comporte conforme a eternidade que eu plantei em você. É isso que Deus quer de nós.